Hoje, o IESO Pode Mais recebe um visionário cuja história se mistura com a própria história de Porto Seguro, nativo dessa terra, que saiu da simplicidade, enfrentou desafios e com trabalho, coragem, inteligência, construiu um patrimônio sólido, respeitado e admirado em toda a região. Ele não apenas cuidou da sua própria trajetória, mas ajudou a transformar o cenário imobiliário de Porto Seguro, Bahia e região, sendo fundador do Outeiro do Descobrimento, um dos loteamentos mais importantes dessa região. Advogado, empresário, líder visionário e protagonista de uma história de superação e fé. Porque no momento mais crucial da sua saúde, quando tudo parecia perdido, Deus operou o milagre. De forma surpreendente, inexplicável aos olhos humanos, Aziz Ramos voltou a viver, voltou a sonhar e voltou a construir. E hoje, depois de mais de 40 anos de trabalho, ele segue deixando sua marca de honestidade, organização, compromisso e amor por essa terra. É uma honra receber aqui um homem que é parte viva da história de Porto Seguro. Às vezes, depois dessa apresentação, aumentou a honra, tá, de receber o senhor aqui nesse podcast de hoje. E as Pode Mais tem um propósito de estar apresentando história de pessoas relevantes que realmente fizeram história de Porto Seguro, e o senhor é uma dessas pessoas. E eu queria saber logo de cara, para o senhor e para todo mundo saber, quem é o Aziz Ramos. Eu nasci em Porto Seguro, em 1955, hoje tenho 70 anos. Minha mãe, avô, bisavô, tataravô, todos nasceram em Porto Seguro. Então a gente faz parte da história, mas da história mesmo, né? No ano de 1959, meu pai foi para Brasília ser candango lá. E em 1960 a gente foi acompanhar a família. O que é candango? Candango é aquele que vai desbravar a capital do Brasil, que é Brasília. Legal. E a gente foi, né? Ele veio buscar a gente logo alguns meses depois, e a gente foi para Brasília. Lá tivemos uma vida conturbada, ele teve um bom emprego, perdeu emprego, e cheio de dificuldades. E em dado momento, faz parte da vida, né? Ele se separou da minha mãe, e minha mãe ficou com 6 filhos. Aí, nós, os mais velhos, tivemos que ir para a rua para ajudar a trazer alimento para dentro de casa. Eu tinha 6 irmãos mais novos, né? Então eu... O senhor mais velho? Eu sou o segundo mais velho. Aí a gente teve que ir, foi engraxado de sapato, de picolé, de pirulito, de jornal, catador de feira das madame nas grandes feiras lá de Brasília. Então a gente fazia isso com muito orgulho, com muito prazer, chegava com um dinheirinho para entregar à minha mãe. Então isso dignificava a gente. E minha mãe era uma perfeccionista, neta de coronel, ela botou todo mundo para estudar, ninguém podia ficar sem estudar, podia fazer tudo, mas ir para a escola, ir se cuidar. Nós íamos com verdadeiros doutores, tudo em Gravatadinho. Que legal. E todos se formaram, menos um que não ligou para estudar. E com 26 anos eu já voltei de São Paulo, eu rodei Brasília, Porto Seguro, Salvador, São Paulo, sempre trabalhando e estudando. Voltei com 26 anos, formado em Direito pela PUC de São Paulo, uma das 2 melhores universidades da América Latina. E recomecei minha vida aqui, advogando. E com 26 o senhor voltou para Porto Seguro? Porto Seguro, em 1981 para 2. Né, no final de 81 para 2. Já advogado OAB, e recomecei minha vida. E em São Paulo eu fui bancário, fui funcionário público. Então é uma vida, é uma história, né? E aqui o senhor atuou como advogado? Aqui recomecei. Atuei durante uns 5 anos. E sempre aí me envolvi com a área imobiliária. Eu despertei para a área imobiliária. Eu peguei o interesse do povo querendo vir para Porto Seguro e ajudei a fazer dessa aldeia de pescador uma grande cidade, né? Recordista de venda, mais de 5 mil vendas no escritório da imobiliária Ramos, entre grandes negócios e pequenos negócios.
Aquela velha frase, quando o senhor chegou aqui era tudo mato? Como é que estava? Olha, era uma cidade de 5 mil habitantes, né? Então, era uma aldeia de pescador. Quem era nativo aqui, na sua maioria, era pescador. Então, se eu ficasse aqui e não fosse estudar, eu também seria um pescador. Eu sei, com toda a dignidade, com toda a dignidade, sem desfazer. Mas eu tive visão, né? Minha mãe forçava todo mundo a estudar, e todo mundo acabou de sair para as capitais, né, do Brasil. Eu mesmo me formei em São Paulo. Então, era uma coisa dura, mas eu tive uma sorte em Porto Seguro de despertar para a área imobiliária. Eu fui advogado do grande empresário e dono de Onápolis. A cidade de Onápolis foi toda invadida. Aí eu fui para lá como advogado para legalizar as terras lá. E tomei gosto pela área imobiliária. Aí em Porto Seguro montei uma imobiliária logo em seguida e comecei a fazer as duas coisas, que seria advocacia e corretagem, dono imobiliário. Mas aí eu parei para pensar, ou eu faço duas coisas mal feitas ou uma bem feita. Aí eu optei pela área imobiliária, que pegou pulga, né, explosão, e eu fui muito feliz nisso, graças a Deus. Como eu disse, mais de 5 mil, sem nenhum problema, com nenhuma. A gente foi muito capcioso, né, e também por ser advogado, por ser parente do pessoal de cartório de tabelionato, de registro, a gente tinha facilidade de pegar certidão por telefone. Então sabia o que tinha problema, o que não tinha problema. Então era tudo muito rápido. Eu cheguei a fazer uma escritura em 48 horas e registrado. E o comprador... hoje você tem mais dificuldade. Essa deve ser a recorde também mundial. Que é recorde, porque aqui hoje tem mais dificuldade. É tudo mais lento, né? Mas eu era muito rápido, muito habilidoso, né? E ganhei respeitabilidade, porque fazia bons negócios e sempre com lisura, com dedicação, com respeito, e isso dignificou a minha vida, né? E graças a Deus eu ganhei, não posso reclamar, ganhei dinheiro, né? E você sabe que para você ser bem sucedido, tem alguns truques, né? Nós vamos querer saber, viu? Algumas dicas, né? É verdade, você tem que ter perseverança, né? Mas você tem que ter visão, tá vendo? Primeiro, você tem que gastar menos do que ganha, senão você não vai ter nunca nada na vida, tá vendo? E você tem que ter sonho, né? Eu vendia muito loteamento dos outros, né, principalmente da Góis Coabita, e botei na cabeça que o meu futuro era ter o meu próprio loteamento. Aí fui comprando as áreas lá na Coroa Vermelha, que é uma região muito bonita, encantadora. Aí comprei 1, 2, 3, 4, 5 áreas lá e estou com mais de 5 milhões de metros quadrados. Aí fizemos o primeiro projeto, que é o Paraíso de Descobrimento 1. Já temos o Paraíso de Descobrimento 2 também aprovado. E dentro desse Paraíso de Descobrimento 1 tem o Roteiro do Descobrimento, que é um sucesso absoluto, com várias casas de luxo. Então a vida é assim, é perseverança. Você tem que acreditar. Senhor Aziz, assim, muito linda a sua história da infância. Infelizmente aconteceu algo triste, como o senhor relatou, que a separação ali do seu pai fez com que o senhor tomasse esse rumo. E o senhor também colocou que a sua mãe, ela teve que ser muito firme para poder, além dela, que foi uma grande influência para o senhor ser quem o senhor é hoje. Tem mais alguém que influenciou o senhor ali naquele período, naquela fase? Porque ou o senhor tinha um pensamento assim, o que eu vou fazer agora? Eu só tenho essa opção de seguir. Porque tudo parte de uma decisão. Infelizmente, no nosso mundo hoje, a gente tem muito mais recorrência esses cenários, às vezes, de separação. Infelizmente, alguns jovens acabam caindo para um outro lado, outro caminho. Qual foi a maior influência que o senhor pode dizer, além da sua mãe, que te ajudou a tomar essa decisão? Minha mãe era uma pessoa muito forte e muito digna, decente, honesta. Então ela foi um espelho, né, para todos os filhos, né, eu e meus irmãos e irmãs. E também nós tivemos ajuda de uma tia, que era irmã dela. Toda vez que a situação dificultava para minha mãe, ela corria, ia lá para Brasília, e sempre foi uma pessoa muito competente, né? E trabalhava, ganhava bem e ajudava a família. Ela
foi uma grande parceira. Uma grande influência também. Grande influência. É a tia Zuzu, né? Faleceu. Minha mãe é viva, viu? 92 anos. Muita saúde, mas é a vida, né? Ela perdeu a vista por causa da diabetes, mas é uma pessoa resignada, decente, né? Equilibrada. E como é que você acha que foram os maiores desafios do senhor nesse período aí de infância, fora essa separação aí? Olha, eu sempre fui um homem próspero, tá ligado? Graças a Deus, porque eu não tenho vaidade, eu não tenho luxo, eu não sei o que é. No começo da minha vida eu tinha condições de ter carro de luxo, mas só andava carro simples. Então sempre vivi com muita tranquilidade. Meus hábitos são muito simples. O básico já... O básico já me atende. Muito então bom. eu não tive grandes problemas na área assim, financeira, né? Apenas eu era visionário. O loteamento mesmo, Outeiro do Descobrimento, é um loteamento com água, luz, meio-fio, calçamento, murado, guarita, portão eletrônico, com toda a infraestrutura, né? Principalmente a primeira etapa que já foi entregue, né? A segunda a gente está fazendo. Então é um lugar de bom investimento, que às vezes até o pessoal aqui de Porto Seguro e região não conhece. Se conhecer, compra. Se conhecer, sim, compra. Sim. Então a gente... O senhor fala com muito orgulho. Muito orgulho, porque é um loteamento que é um exemplo. Nós temos lá 51% de áreas públicas, é um oásis da natureza, tá vendo? Muito verde. É um oásis da legalização, aprovado pelo IBAMA, pelo CRA, aprovado pelo IFAM, aprovado pelo meio ambiente, aprovado pela prefeitura no setor de obra e registrado lote por lote. Tudo bem feito, tudo. Eu sou advogado de formação, então eu primo pela legalidade. E o nosso loteamento talvez seja o mais legal e o mais bem organizado da Costa do Descobrimento, principalmente em área verde. A gente tem 51% de área pública, eu acho que nenhum outro empreendimento da região tem. Seu Aziz, como que nasceu a visão? Porque hoje a gente entra no Outeiro, a gente vê tudo muito lindo, mas para que o Outeiro seja o que o Outeiro é, alguém tinha que ter enxergado o Outeiro hoje lá atrás, há muitos anos atrás. Então acredito que quando surgiu a oportunidade para o senhor comprar aquela terra, era cheia de mato e tinha que ter nascido na sua cabeça a visão do que o Outeiro é hoje. Então você teve que enxergar o Outeiro quantos anos para frente, né? Como foi que surgiu essa ideia ali de comprar? Porque o senhor teve essa visão, falou assim, o senhor já tinha pensado quando surgiu essa oportunidade de criar esse empreendimento que é o Outeiro, logo quando o senhor teve essa oportunidade na mão? Ocorre o seguinte, com a minha experiência, né, vários anos na área imobiliária, eu vendia muito loteamento de terceiros, né, principalmente da Guascoabita, em Itaperapuã, eu vendia em grande parte de Itaperapuã. Então, eu sempre pensei, um dia eu vou ter o meu próprio loteamento, eu vou vender para mim. E graças a Deus chegou esse momento. Hoje eu me dou o luxo de ter um empreendimento que nem eu vendo para mim, quem vende é a dona Márcia, né, a Enzo, né, e outras imobiliárias. E isso para mim é um orgulho, eu não preciso vender nada. Eles trabalham muito bem e a gente só tem a responsabilidade de fazer a infraestrutura. E esse processo, né? Como é que foi esse processo para o senhor criar e desenvolver o loteamento? Porque hoje o que eu acompanho, eu não sei se lá atrás, na sua época, era mais fácil esse processo de desenvolver, de criar um empreendimento. O senhor falou que já por ser advogado, isso ajudava muito também. Mas como foi o processo de legalização, das licenças, criar esse projeto? Olha, a parte de legalização sempre foi o meu forte, né? Porque eu, como advogado, tinha essa facilidade, tinha essa visão. Agora, a parte de empreender mesmo, de botar água, botar luz, botar meio-fio, botar calçamento, murar 1.500 metros de muro, fazer, isso foi tudo, viu? Nós já gastamos ali alguns milhões, né, de infraestrutura e a gente vem de fiado. Mas como a gente confia no taco, é competente e estamos
Conta essa história graças a Deus, bem. Conta essa história de vender fiado, como é que é isso? Vender fiado é o seguinte, é um sinal de 10% e o financiamento até em 100 vezes. É um financiamento leve, financiamento... É um financiamento próprio. Financiamento próprio, né? E a gente acredita no investidor. E todo mundo que investiu com a gente ganhou muito dinheiro. Principalmente quando eu tinha imobiliário em Porto Seguro, que vendi mais de 5 mil imóveis, que vendi quase todos esses hotéis da Orla compraram o terreno comigo. Então ficaram todos ricos e alguns milionários. E você acha que no mercado hoje ainda tem chance de alguém ficar rico e milionário no mercado? Sempre tem. Tem que ter o sonho, correr atrás. Sempre tem. Porque tem muitas áreas ainda não construídas, né? Você vê, hoje está desenvolvendo muito para o litoral norte aqui de Cabralha. Sim, sim. Né? Lá tem Santander, que é uma região bonita, Santo Antônio, Guaiú, Mujiquissaba. Então vai crescer. Como crescer para o lado do Arraial Trancoso, Caraíva, né? Eu acho que sempre tem oportunidades. E tem que acreditar. Agora ele tem que ter projeto, tem cálculo, tem que ter visão, né? Tem muita terra aqui na região que ainda não está documentada. Documentada, eu acho que hoje são poucas que não são, né? Mas que não está documentada como um empreendimento, né? Como loteamento. Às vezes a pessoa faz um loteamento, mas cuida de tudo menos da documentação. Isso é um grande erro, que até é considerado crime. E qual que é o segredo para fazer um condomínio desse aí, criar um empreendimento desse? Primeiro você tem que ter a terra. E segundo, tem que documentar tudo, né? Como um empreendimento, se for condomínio é condomínio, se for loteamento é loteamento. Então e ter visão também do todo, porque se não tiver visão do todo, você fica no meio do caminho. Seu Aziz, eu tenho certeza que o Outeiro do Descobrimento não foi o único projeto da decisão mais importante que o senhor tomou em toda a sua vida empresarial. Eu acredito que o Outeiro seja um deles, né? Então, qual foi a decisão mais importante que o senhor tomou em toda a sua vida empresarial? Eu acho que foi comprar aquelas terras. Porque ali nós temos o Paraíso Descobrimento 1, Paraíso Descobrimento 2, o Outeiro está dentro do Paraíso Descobrimento 1. Temos lá um sonho de fazer um parque, né, um ecoparque lá em Coroa Vermelha, lá numa parte da nossa área. Temos o sonho de fazer um condomínio aeronáutico, que nós temos uma pista de 1.200 metros, né, com vista para o mar. Nossa. Então a gente tem outros sonhos que ainda vai ser realizado, e acredito que vou ter aí muita ajuda dos meus filhos, né? Seu Aziz, nós sabemos que em toda a sua vida, a gente sabe que foi regidas por altos e baixos, desafios e conquistas, mas nós também sabemos que o ano passado foi um ano bem desafiador para o senhor, onde o senhor foi acometido por uma enfermidade, né? E como que o senhor superou esse momento e onde que o senhor encontrou forças para estar hoje renovado, né? Diferente, como o senhor... porque o senhor ressurgiu da cinza e veio com uma nova versão. Onde que o senhor encontrou forças, né? Olha, eu me orgulhava muito de ter 68 anos, sem nunca ter dormido no hospital, sem nunca ter sido, né, cometido de uma grande doença, e ter uma vida, de certa forma, saudável, né? Aí, no final dos anos de 68, né, eu fui acometido de algumas bactérias do pulmão, bactérias pesadas. No Google diz que só 5% sobrevive. E eu fui felizado de ser um dos 5%, né? Agora, dois fatores assim muito fortes influenciaram. Primeiro, eu nunca pensei que ia morrer. Isso é muito bom, você ter aquela ideia positiva, né? Segundo, muitas orações, de católicos, evangélicos, até espíritas, muita oração. A cidade de Porto Seguro, Cabralha, se movimentou em orações, e eu acho que isso me ressuscitou.
E não foi fácil. Depois eu tomei tanto antibiótico, eu fiquei 80 dias hospitalizado. 80? 80 dias. Aí eu tomei tanto antibiótico que eu tive problema de rins. O rins parou de funcionar. Fui para hemodiálise. Fiquei 1 mês e meio na hemodiálise. E aí via todo mundo orando. E o meu rins voltou a funcionar. Isso é quase impossível na medicina. Meu rins voltou a funcionar. E eu, graças a Deus, estou muito bem e agradeço a todos aqueles, né, que oraram por mim. O senhor falou das orações aí, o senhor bateu várias vezes na questão da oração. Cada vez que o senhor sabia que as pessoas estavam orando, aumentava a sua força? Parecia que só ia melhorando, só ia ressuscitando, né? Porque eu perdi 28 quilos hospitalizado. Então, você vê que foi muito grave mesmo. E uma irmã que estava mais próxima de mim, até as 2 irmãs, chegaram a dizer que por 3 vezes viram eu falecer, né? Então foi muita oração, e vontade de viver também. Eu não me entreguei. O senhor imaginou que pudesse ficar com sequela, alguma coisa assim? Do rins, aquilo ali acabou comigo. Quando eu fui fazer hemodiálise, eu vi que aquilo é triste, viu? É um sacrifício para esse pessoal que faz hemodiálise. A gente tem que ter carinho com eles, respeito a eles, porque é triste, viu? Você 3 vezes por semana tinha que ir para Eunápolis, né, fazer a hemodiálise. Aí é um sacrifício para ir, para voltar, e muito desgastante. Mas, graças a Deus, Deus... Em qual momento que o senhor falou assim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em qual momento o senhor falou assim, eu vou sobreviver? Bem. Não, eu nunca pensei que ia morrer. Sim, né? sim. E eu também me esforçava para melhorar, dentro do possível, né? E eu via aquelas orações, via aquela situação boa, e eu sentia que, como eu disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma força de oração, isso. Até orações espíritas, né? Então eu acho que todas essas orações, os evangélicos também são muito fortes, a oração, os católicos. Então, a minha família é muito grande, eu sou um homem de mais de 1000 parentes aqui em Porto Seguro, então a gente teve uma força. Isso aumentou a fé do senhor? Acredito que sim. Hoje eu sou um homem, assim, agradecido, né? Agradecido a Deus até pela minha vitória econômica e minha vitória de saúde. Né? Eu acho também, quando você procura ser sério, honesto, direito nas suas coisas, você tem retribuição. Então, todas as pessoas que cometem grandes erros, dando prejuízo aos outros e tal, às vezes não tem essa sorte. Não prospera, né? Ir de ficar mais saudável, né? Ter uma vida mais saudável. Então, hoje eu tenho 70 anos, acredito que até meus 80 aí eu estou... Nativa? Eu estou nativa e distribuindo saúde, porque eu estou andando 7 km por dia, e o dia que não legal. ando 3 km quando eu ando 7 e faço academia. Estou ficando parrudo. Maromba agora, né? É isso aí. E depois disso, depois de ter passado por esse período no hospital, esses dias de hemodiálise, o senhor retoma. O senhor acredita que essa sua nova fase, depois de ter passado por todo esse processo, mudou a sua forma de enxergar a vida, as pessoas, os seus projetos? Muda muito, tá vendo? Hoje a gente sempre foi assim, mas agora cada vez mais caprichoso. O que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para ninguém, entendeu? Eu sou muito respeitoso das pessoas e eu tenho um compromisso hoje, né, também, que eu já estou com 70 anos, de cuidar da minha saúde e cuidar do meu bem-estar, né? E ter uma relação mais agradável com as pessoas, né? Então eu estou procurando isso, mas com calma, sem neura, como se diz, né? Com tentando fazer as coisas com uma certa sabedoria. Esse cuidado com a saúde, o senhor não tinha antes de fazer a caminhada? Não tinha. Eu gostava de uma cervejinha mais do que gosto hoje. Deu uma maneirada? Deu uma maneirada, mas já estou começando a gostar de novo um pouco mais. Né? É a vida. Mas
Fora isso, eu cuido muito, eu tenho uma alimentação perfeita, eu tomo meus remédios, né, que eu sou diabético e hipertenso, então eu tomo os remédios certinho e faço minha ginástica. Não abro mão, a ginástica dá uma esperança muito grande assim, na longevidade. Dá um up, né? Seu Aziz, esse momento aí que o senhor passou, essa dificuldade, o senhor falou aí das orações, do pessoal das igrejas, pessoal do espiritismo católico, evangélico, tudo mais, teve também um apoio, um suporte da família. Como é que aconteceu isso? Olha, eu acho que se não tivesse o suporte da família, talvez eu também não sobrevivesse. As orações fortaleceu, mas eu tive muito apoio dos meus filhos, né? Principalmente de Azizinho, Luísa, Gabriel um pouco menos, mas também sempre preocupado, e a esposa, tá vendo? E também as minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs maravilhosas que não me abandonaram um minuto. Ia lá. Chegaram junto? Quase todo dia no hospital, na hora de visita. E isso é muito forte. Esse apoio da família dá um conforto maior. Da família e acompanhando de perto, conversando com a Amélia, como é que ele melhora, como é que ele tá. Então nós tivemos, Azizinho mesmo, ficou vários dias comigo lá. Então eu tive o apoio da família. Vem aquela sensação de eu não estou sozinho? Eu não estou sozinho. A família realmente ajudou, né? Na hora da precisão mesmo, ajudou muito, muito. E principalmente Luísa. Luísa foi a que ficou mais jogada nessa problemática, né? Ela se envolveu mais? Se envolveu mais. Nos primeiros meses, que eu fiquei lá 80 dias, ela se jogou de corpo e alma. Ela que me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Então é a vida e a gente tem agradecimento, né? Eu sou reservado, né? Não sou de muito elogio, mas agradeço mesmo a Zizinho, Luísa, Gabriel e a esposa, a ex-esposa. Agora é ex, né? Lucirley, né? E minhas irmãs. Minhas irmãs, tanto quanto meus filhos, estavam lá toda semana, quase se possível todo dia. Isso é muito emocionante e também gratificante. Mostra que a gente tem um certo valor. 80 dias e o pessoal lá junto é algo forte mesmo. É muito gratificante ter o apoio da família. Seu Aziz, mesmo depois com tantas conquistas, né, no mundo do empresariado, da liderança, o senhor é reconhecido na região, aqui em toda a região, o senhor é reconhecido como um homem íntegro e que gosta de tudo certinho, tudo documentado, tudo transparente. De onde vem essa disciplina? Eu acredito que isso é de família, né? Minha mãe é muito certinha, minha tia, que é isso, né? Muito certinha. E eu procurei ter uma vida muito certinha. Como eu disse, vendi mais de 5 mil imóveis em Porto Seguro. Nunca tive problema com vendi mais de 1.000 imóveis em Cabral, nunca tive problema. Agora tem aqueles problemas, os nossos pagadores, a gente tenta recuperar o lote, né? Isso faz parte do jogo, o loteamento em si, né? Mas eu acho que talvez seja a mão divina também que me iluminou para eu tomar algum certo. Isso. Vender para mais de 6, o senhor falou aí, pelo 6 mil pessoas. Não é fácil. Não é fácil. Em uma região que tem muito problema de documentos. Como eu disse, por ser advogado, por ser nativo, por ser parente do pessoal de cartório, a gente tirava a certidão por telefone, né? Era coisa tudo muito rápida, muito precisa. Qualquer área que tivesse o mínimo problema, a nossa imobiliária, que é a Imobiliária Ramos, não trabalhava. Essa Imobiliária Ramos é a mesma que até hoje, só que ela mudou de endereço. Sim. Ela saiu daqui. Nós éramos aqui na Passarela do Álcool, né? Legal. E mudamos para Porto Seguro, para Cabralha, Coroa Vermelha. Eu queria saber da satisfação que é vender para uma pessoa que vai ali naquele espaço ali construir a história da família. E ficar bem, né? Ficar bem. Eu há 30 anos atrás, se alguém chegasse aqui, por exemplo, para botar uma padaria e não conversasse com Aziz Ramos, ele podia fazer um mau negócio. E se conversasse, ele fazia um bom negócio, ganhava dinheiro e prosperava. Olha, que legal. Porque o senhor fazia uma consultoria... Eu fazia essa consultoria, eu falei, não compra aqui, compra aqui, né? Então a gente tinha essa visão. Hotel,
Eu chegava para os empresários de São Paulo, Rio, Brasília, e falava assim, olha, o futuro está aqui em Itaperapuã. Isso aqui é a futura Copacabana de Porto Seguro, tá vendo? E aí os empresários, alguns deles falavam assim, esse baianinho cabeça chata não é brincadeira, tá querendo me enrolar, mas eu acho que ele tem razão, eu vou comprar. E comprar. E todos se deram bem, ganharam dinheiro. A Solitu, quando veio para Porto Seguro empreender, porque ela já trabalhava na área do turismo, né? Mas só comprava com azeite, só acreditava no taco de azeite. Aí nós vendemos muita área em Itaperapuã para eles, né? O Arcobaleno hoje é hotel deles, vendem muito, eles compraram, eles investiram muito pesado em Itaperapuã para empreendimentos futuros. Seu Aziz, eu sou corretora, né? Estou aí há quase 8 anos no mercado imobiliário. O senhor tem 40 anos, né? 40 anos nesse mercado e o senhor vive e trabalha ativamente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que todo corretor vai querer ouvir essa pergunta. Você considera, era mais fácil na sua época o mercado imobiliário ou ele sempre foi esse altos e baixos? O que o senhor acha da sua época para hoje, o mercado imobiliário? O mercado imobiliário é cíclico, ele sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele tem essa... Isso aí é histórico. Passei por fases boas e fases ruins. Só que quando a fase era ruim, a gente segurava, né? Você segurava para não gastar mais do que ganhava, né? Ou pelo menos empatando. Tinha que segurar. E quando ganhava bem, épocas que a gente vendia bem, a gente sabia investir. E eu sempre acreditei em imóveis. Eu nunca fiz poupança. Eu nunca comprei carro de luxo no passado, agora eu já tenho os carros bons. Mas no passado eu só acreditava em não podia ver um lote que eu comprava. E eu em Itaperapuã ali, eu tinha tanta visão de Itaperapuã, que a minha imobiliária comprou mais de 100 lotes em Itaperapuã. Assim, comprava por $5 mil, vendia por 10. Comprava por $5 mil, vendia por 10. E já comprava 2, né? E já comprava 4. E aí a gente foi fazendo um patrimônio, e fora as áreas lá da Coroa Vermelha, que fui comprando as fazendas aos poucos lá, né, durante esse período aí de 40 a 30 anos atrás, foi quando eu comprei a maior parte da área. O senhor comprei como fazenda de Piaçava, a preços irrisórios. É isso que eu ia te perguntar agora. A preços irrisórios, porque eu tinha visão. E eu, quando fui lá para comprar, o corretor... Eu perguntei ao corretor, essa área tem vista para o mar? Ele falou, tem. E o dono, que era tirador de Piaçava, estava preocupado com o mar, a vista para o mar. Aí eu entrei num matagal danado. Isso que eu queria. E até chegar na vista do mar, né? Quando eu cheguei, parece que bateu aquele sol bonito no meu peito, assim, já fechando. Aqui. Essa área é minha, né? Essa área é minha. E foi a primeira área que comprei, que fiz os 2 loteamentos, o Paraíso 1 e 2. Sim. Né? E o roteiro pertence ao Paraíso 1. Então, e fora isso, eu comprei outras áreas que, fruto até, né, sempre do trabalho aqui de Porto Seguro, na venda dos 5 mil imóveis. Para o corretor que está começando hoje, qual conselho que o senhor daria para ele? Olha, tem que acreditar, tem altos e baixos. Imóveis, às vezes você tem que ter perseverança. Às vezes você vende um terreno hoje de 100 mil, ganha 5%, ou seja, ganha 5 mil, mas você pode vender um imóvel de 5 milhões, tá vendo? E ganhar os 5% de 5 milhões, que já é um valor considerável. Então tem que ter paciência, tem que acreditar, tem que ir para frente. É como a Márcia aí, um exemplo disso, ela não perde a esperança. E tem que ser assim. Se perder a esperança e se não tiver perseverança, fraqueja no meio do caminho. Seu Aziz, mas a gente sabe que não é fácil, né? Essa vida de empresariado. Algum momento da sua vida, o senhor pensou em desistir? Eu calculei, eu tive um projeto, né? Eu sou dono de imobiliária, corretor, uma equipe de corretores, mas meu sonho não era só isso. Meu sonho era ser empreendedor imobiliário, dono de loteamentos. Então eu fui numa caminhada em cima de um sonho.
E eu acho que todo mundo tem que ter um sonho, tá vendo? Às vezes não dá para todos ter um loteamento grande como eu tenho, mas dá para sonhar com um condomínio de Sim. 10 casas, 20 casas, 30 casas, para se aposentar, para ter uma renda, mas tem que acreditar, tem que ter um sonho. Se não tiver um sonho, não tiver perseverança, não vai a lugar nenhum. Tem que ter sonho e perseverança. Fala pra gente das coisas que o senhor gosta. Cotidiano mesmo. Eu gosto de tranquilidade, eu sou um homem de paz, tá? Eu sempre fui de paz. Eu só tenho um defeito que não queria Sim. falar aqui de política. Né? Eu entrei na política para defender meu povo, minha terra, que é Porto Seguro. Mas o sistema é bruto, a gente viu tanta corrupção que eu rompi e nunca... propriamente nunca apoiei mais um prefeito corrupto. O que eu apoiei, eu derrubei, nós tiramos, né? Então, eu gosto de política. A política é uma coisa que o senhor gosta. Gosto de política, gosto de tomar uma cervejinha com os amigos, um churrasquinho. E quero uma vida tranquila, sempre quis uma vida tranquila, nunca fui de ostentar. Ninguém me vê ostentando, tá entendendo? Eu, às vezes, estou ali na Coroa Vermelha. E antigamente era mais, né? Agora quase eu não faço isso. Mas eu ia dos botequins, um em um, assim, daí conversava com outro, tomava uma cervejinha, tá. Então esse era o meu hábitos, os botequins mais simples, mais humilde. E eu nunca tive esse problema. E outra coisa, tem uma vantagem. Enquanto os outros políticos chegavam nesses lugares, o povo caía em cima pedindo isso, pedindo aquilo. O pessoal tinha medo de me pedir as coisas, porque sabia que eu negava. Eu achei interessante o ano passado, eu tive um pouquinho envolvido na política e encontrei com várias pessoas, gente simples, gente humilde, e falando assim, não, o seu Aziz é meu amigo. Né? O pessoal a gente tem uma amizade mesmo boa, né? Tem uma amizade boa. Na Coroa Vermelha mesmo, outro motivo também que eu sempre tive muita amizade, inclusive com os nativos, os índios, né? Porque os verdadeiros nativos de Cabralha são de Cabralha, da cidade de Cabralha. Sim. Porque a comunidade indígena apareceu lá a partir de 73. Então não são só os que nasceram de lá para cá que são nativos. Então eu sempre tive uma amizade muito boa, principalmente com mais idosos, da minha faixa etária. E sempre ajudei muita gente, ajudei mesmo, porque eles às vezes precisavam de uma madeira seca, uma coisa, a gente sempre ajudava. Ia construir uma barraca, a gente liberava para eles, só pode pegar madeira seca e pegar. Então, muita amizade. Mas aí, hoje, eu sinto que está um problema sério. Eu gosto muito da comunidade indígena, eu respeito a história da comunidade indígena. Mas sinto que alguns caciques estão destruindo a história bonita da comunidade Pataxó, tá vendo? E estão invadindo terras para vender para branco, preto, pardo, como é o caso ali de Ponta Grande, foi o caso de Nova Coroa, da faculdade. Então isso aí está denegrindo, está no caminho, né? Então eu considero essas pessoas que estão no descaminho. E eu não abro mão de ter minha opinião, tá vendo? Não abro mão de ter minha opinião. Eles estão no descaminho, destruindo a história bonita da comunidade indígena e na ganância, porque isso virou moda. Moda é invadindo. Agora mesmo nós estamos invadindo ali de frente ao Barra Mar, é uma coisa triste, lamentável. E é para vender. 90% ali da Ponta Grande, como eu falei, da Nova Coroa e da faculdade, foi vendido para branco, poxa. Né? Branco, pardo e preto, quer dizer, não foi vendido para índio. Então, isso está errado. Tá vendo? Isso tem que parar no nosso município, que é um erro até, eu acho, das autoridades, da Polícia Federal, Ministério Federal, Justiça. Tem que tomar posição, tem que tomar postura, né? E tem que resolver esse problema, que também é político. Então, a omissão do governo do Estado é uma omissão do governo federal. Isso. Senhor Aziz, o senhor contou a sua história, né? Então, teve um período de muita dificuldade ali da adolescência para a infância, né? E eu tenho certeza que para construir todo o patrimônio que o senhor construiu não foi fácil. Hoje o senhor está com 70 anos de idade. Eu cheguei, só para adiantar, assim, eu cheguei em 1981 para 2 só com diploma de advogado. Eu não tinha nem carro, não tinha casa, não tinha nada. A família tinha uma casa que eu usei para abrir o escritório, mas não era minha, não tinha nada. Então eu recomecei minha vida aqui, vindo de São Paulo, né?
E com muito orgulho, eu acho que deu um bom exemplo, né, para a sociedade, sempre fiz coisa certa, e eu acho que esse exemplo pode entusiasmar muitas pessoas que estão na área imobiliária, né? Alguns advogados também que têm a visão imobiliária, e esse acho que é e todo cidadão tem a obrigação de ser exemplo. Então, e eu queria te perguntar o seguinte, vamos lá, o senhor teve toda essa trajetória que a gente sabe que não é fácil, para construir o que o senhor construiu, ainda tem esse histórico do ano passado, que o senhor teve esse baque na saúde, superou. Hoje, o senhor consegue se acolher, tipo, viver, curtir melhor a vida, sem sentimento de culpa, dizer assim, eu mereço hoje curtir, porque o senhor já fez, né? O senhor já fez tudo o que o senhor tinha que fazer em termos de trabalho. Hoje o senhor está na fase de curtir. De curtir, de aproveitar tudo. O senhor consegue fazer isso? Essa ideia de cuidar, como disse, da minha sem sentimento de culpa. Sem sentimento. Eu tenho uma coisa comigo que eu faço isso e falo de coração. Eu não me arrependo de nada que fiz na vida. Nada. Tudo que eu fiz, no meu conceito, eu tenho um motivo, uma explicação. Mas arrepende de não ter feito alguma coisa? Talvez, mas não lembro assim agora. Porque às vezes a gente, talvez se tivesse ser mais ousado em alguma área, tinha tido melhores resultados. Mas a cautela também é uma coisa boa para o ser humano. Cautela e canja de galinha. E canja de galinha. E o que seria curtir a vida para o senhor? Porque eu sei que o senhor gosta de tomar uma cervejinha, estar ali com os amigos. Mas que o senhor... que seria curtir, dizer assim, eu estou feliz de fazer isso, eu mereço fazer isso, porque eu construí a trajetória, eu estou na idade de ir, de fazer isso. Senhor, o que seria, o que te deixaria muito feliz? Eu acho que todo homem é um pouco parecido. Quando ele chega numa certa idade, o que ele quer? Paz, tranquilidade, ter uma certa condição econômica de conduzir a vida sem maiores problemas e estar bem com a família. Eu gostaria de estar bem com a família cada vez mais, né? E estar bem assim, numa relação respeitosa, tá vendo? Por exemplo, hoje eu sou um homem separado, né? Há 2 anos mais ou menos, e a vida, eu tenho que dizer apenas que foi bom enquanto durou, né? E foi muito bom enquanto durou. Então a vida é assim, até procurar estar bem, estar tranquilo, estar bem com os amigos, bem com a família, e essa paz, tranquilidade, e um churrasquinho em casa de vez em quando. O senhor falou que está separado, o senhor está na pista, como é que é? O que é pista? Você é jovem. Quando fala que está na pista, que se tiver algum outro relacionamento aí, o senhor entraria, como é que é? Eu estou estudando. Esse Nazareno não perde a oportunidade. Eu estou estudando, né? E com muita calma e responsabilidade. Outra coisa que eu queria saber, o senhor falou dos 80 anos aí, né? Porque o senhor falou... Eu me programei... Mas o senhor falou de tranquilidade. Até os 80, alternativo não vai ter tanta tranquilidade assim, né? Eu acho que sim. Sim, já consegue. Dos 70 aos 80 e... Mesmo nativa aí, no trabalho... E nativa sexual também. Uau! O homem não brinca, não. Nos 80 anos aí, igual. O que o senhor quer deixar de marca quando chegar nesses 80 anos, já cravado na história aí? Eu acho que eu já deixei. É um marco... eu acho que deixei um patrimônio, né, considerável para a família, que hoje o que é meu é dos meus filhos. Eu não tenho interesse nenhum de destruir o patrimônio, né? E tem que combinar com eles como a gente combina o aproveitamento das outras áreas, como se isso um condomínio aeronáutico, um ecoparque e outros loteamentos. Então, é isso que me faz bem, combinar com eles, né? E deixar a família tranquila. Sim. A gente sabe que muitas pessoas que fizeram patrimônios, às vezes deixam para o filho não consegue desenvolver da mesma forma. O senhor acha que o senhor capacitou os filhos do senhor para poder seguir esse legado aí?
Eu acho que eu tenho bons filhos para isso. Eu acho que no fundo, lá no final, vai dar tudo certo. E eu ainda vou ter alguns anos de vida aí para orientar. A sua mãe está com? 92. E está toda alegre, né? A gente vê ela alegre, dançando. Legal. Né? 92. Eu espero também ser um homem, depois dos 80, que eu acredito que chegarei lá. Ser resiliente como é minha mãe, que é uma coisa bonita, viu? Bonita. Resiliente e resistente, né? E resistente. Vou me preocupar que o problema da velhice é você enfraquecer as pernas. Então eu sei disso e não vou brincar com isso. Estou andando meus 7 quilômetros. Se eu puder, vou aumentar. Seu Aziz, o senhor sabe que esse podcast aqui, ele é cultura, ele é aprendizado. Quando a gente colocou a ideia de abrir esse podcast, é ter essa oportunidade que a gente está tendo de ter com pessoas como o senhor, que tem uma larga experiência de vida. E a gente aprendeu um pouco mais, né? Agora, se o senhor pudesse voltar atrás, assim, há 30 anos, se encontrar com o senhor com 30 anos de idade, o senhor daria algum conselho? O senhor mudaria alguma coisa lá ou daria algum conselho para o Aziz Ramos de 30 anos? Olha, como ele disse, eu não me arrependo de nada que fiz. Eu acho que eu sou até um pouco resiliente com tudo também, né? E eu acho que eu não teria mudança, não. Acho que eu o senhor parabenizaria, faria a mesma coisa. Siga nessa linha que você está indo no caminho certo. Tem que ser perseverante, né? E sonhar em um projeto como eu sonhei, em ter os meus próprios loteamentos, né? E hoje eu não sou mais um simples corretor, a palavra é essa, né? Eu sou um empreendedor que tive visão e tenho uma boa equipe vendendo meus imóveis. E o que te motiva? Porque o senhor continua com 70 anos, mesmo tendo o seu privilégio, o seu direito de curtir a vida, porque você já fez sua história, seu trabalho, mas o senhor ainda está trabalhando. Quem quiser te encontrar, vai lá no escritório de manhã, o senhor está na ativa. Das 10 a 1. Então, das 10 a 1, o senhor está lá. Que até 9h30 eu estou fazendo minha ginástica. Muito bem, é isso aí. Então, o senhor continua empreendendo. E o senhor dá oportunidades no seu empreendimento, inclusive para pessoas que sonham com ter a sua casa própria, porque a gente vê, é muito difícil hoje em dia você chegar no empreendimento, você com o valor da entrada poder começar a construir sua casa. Então, a pessoa que tem o sonho da casa própria pode chegar lá no empreendimento e falar, olha, eu estou com 300 mil, vou comprar um terreno fiado, como o senhor disse, vou te pagar aqui 20 mil de entrada, vou parcelar em 100 vezes e vou pegar esse restante e vou começar a construir. Isso é um risco, né? É um risco, mas é um risco tolerável. Eu acho que é uma coisa boa dar essa condição, né? Eu acho, como eu disse, o povo de Porto Seguro, Cabral e região, se conhecer o loteamento, o roteiro do descobrimento, ele não sai de lá sem comprar e sem indicar aos amigos, os parentes. Então, esse é meu sonho. Meu sonho é progredir, é ver o loteamento todo construído na primeira etapa e a gente já partir para a segunda etapa. Ela falou de oportunidade aí. O senhor lembra de alguém ou de algum fato assim que foi dado para o senhor alguma oportunidade para o senhor crescer? Quem seria essa pessoa? Quando foi? Olha, quem me ajudou, não posso também, na questão até financeira, o senhor Ivan Moura, de Onápolis, ele é dono das terras de Onápolis. Né? E eu cheguei aqui com 26 anos, advogado, sem experiência nenhuma, e ele me adotou como advogado. E eu resolvi todos os problemas dele lá. Eu fiz todo mundo de Onápolis ter que comprar o terreno na mão dele. Eu abri uma imobiliária lá, financiava. Não posso pagar, então vamos financiar. Então, eu ajudei a enriquecer ele. Eu acredito que até a família, né, os filhos, né, que herdaram o que é dele. Então, ele me ajudou muito e eu ajudei a ele. E dever cumprido de ambas as partes. E tenho meu agradecimento e meu respeito a ele. Legal. E quais são as características que o senhor pautaria para um empreendedor?
uma pessoa, um empreendedor de sucesso? Algumas características que o senhor poderia estar... Olha, primeiro ter visão, tá vendo? Se você for fazer uma coisa que você não conhece, você não faça. Se você tem uma visão da parte documental, da parte estrutural e acreditar que vai dar certo, e ter perseverança e agir com seriedade, com dignidade, porque você também não pode fazer um projeto para iludir o povo. Tem que fazer um projeto que tenha sucesso, que todo mundo que investir vai ganhar dinheiro. Eu tenho várias pessoas lá no loteamento, principalmente na parte mais antiga, que a gente chama Paraíso de Descobrimento, que me agradece de coração. Eu falei, eu moro no melhor lugar do mundo, às vezes, graças a você. Então seria visão, conhecimento e perseverança. Seria E um pouco de lealdade, honestidade, né? Isso é indispensável. E a gente acredita, seu Aziz, que o sonho, ele move as pessoas. Se a pessoa não tiver um sonho, como se ela estivesse já morrendo por si, ou estiver morto, né? Porque o sonho é a máquina que faz o ser humano fazer o que faz, ser o que é e fazer o que faz, né? São os sonhos. E acredito que o senhor já realizou muitos dos seus sonhos. Mas tem algum sonho que o senhor gostaria de realizar? Arranjou uma princesa, querendo que venha cuidar de mim. Estou aí solteiro, sozinho, abandonado. Ele tá na pista. Então é isso aí, estou precisando de carinho. Tá certo. Então, hoje seria resolver, então, os problemas do coração, então, né? A parte... companheirismo, né? E aí, pode ser também o amor, né? Muito bom, isso aí. Então, nós estamos já chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso, né? Muito bom, foi bem... recheada de aprendizados, essa troca. Eu tenho certeza que muitos que vão estar acompanhando esse podcast vai aprender muito com esse bate-papo aqui. Mas, seu Aziz, o senhor gostaria de deixar uma palavra? Agora nós estamos chegando no verão, né? Estamos aí. E nós passamos por um período muito difícil no mercado imobiliário. E eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho, 2 recados, eu vou te pedir. Um para os investidores, né? Aqueles que estão querendo investir, e o senhor que é experiente, é investidor, é visionário, chegou onde chegou. Inclusive eu gosto muito de usar, o senhor usa muito a sua história no dia a dia para animar outros investidores. Qual a palavra que o senhor deixa aqui nessa câmera para aqueles que estão querendo investir nessa região? Para os investidores, a região nossa aqui de Porto Cabralha é uma região beneficiada, tá vendo? Por hospital com UTI, aeroporto internacional, infraestrutura perfeita. Investir, vamos dizer, em Porto Seguro Cabralha não é como investir em Prado, Alcobaça, que não tem essa estrutura toda, tá vendo? Aqui só vai crescer, crescer, crescer. É gente do Brasil todo olhando para a nossa região. É a crise lá das enchentes, das chuvas, do frio lá do Rio Grande do Sul e o sul do país, que sonha em uma região que não tem esses problemas. A nossa região é abençoada por Deus. Então os investidores estão perdendo a oportunidade de investirem na nossa região. Quem jogou aqui, como eu fiz e outros fizeram, quem jogou aqui 10, 20, 100 mil dólares, um exemplo, que eu sou daquela época que o dólar era um real, era um dólar, o dólar era um real, isso me orientou muito e eu aprendi muito com isso. Em 10 anos dobrou o investimento, em dólar, em real. Então aqui é o melhor lugar para se investir e vai continuar sendo, porque é região próspera. Eu estive em uma região que é tão próspera como aqui, eu talvez até está mais avançada, que é o Balneário lá em Santa Catarina. Eu esqueci, o Balneário é a área mais próspera do Brasil. Só vê edifício subindo.
Balneário de Camboriú. É coisa linda. Eu estive lá um mês atrás. É sucesso absoluto. E a gente acha que a nossa região, que é proibido fazer espigão, né, que não tem, só tem terra de um andar, mas é tão próximo como lá. E aqui todo mundo que vem se apaixona. Temos alguns problemas de invasões aqui, ali e tal, mas isso, quem sabe investir e procurar as melhores empresas, os melhores corretores, melhores imobiliárias e os empreendimentos, ele só vai ter sucesso. Lá quem investe com a gente, todos estão satisfeitos. E eu aconselho, quem não conheceu o roteiro do descobrimento, aí conhecer. Com experiência de mais de 6 mil empreendimentos vendidos, eu queria esse corte para os corretores. Sim. Que o senhor falasse para a gente hoje, se o senhor estivesse vendendo hoje um lote lá no roteiro do descobrimento, o que o senhor falaria para o comprador? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho imobiliária há 40 anos, né? Então eu comecei há muito tempo atrás. O que me sustentava como corretor eram os loteamentos. Sabe por quê? Eu vendia, entregava a empresa cuidava de tudo e ganhava a minha comissão, já do primeiro pagamento, né? Sim. Então, eu aconselho a todos os corretores a acreditarem mais nisso, porque é muito mais fácil vender um imóvel financiado do que à vista. Então, é acreditar em loteamento. Loteamento foi a minha vida. Eu vendi, tem um loteamento ali do Mundaí, eu cheguei a vender 70% do loteamento. É brincadeira, com várias imobiliárias vendendo. Então, a gente acreditava no empreendimento. E eu acho que o corretor, como o nosso loteamento é um loteamento que tem toda a infraestrutura na parte primeira, né? Primeira etapa, e na segunda está sendo concluída. Então, eu aconselho a acreditar na venda a prazo de loteamentos. E o nosso, eu acho que está bem posicionado. E o corretor agora, meu conselho é esse. Aproveite esse verão, que esse verão vai bombar. Opa. E as vendas rápidas só se faz com loteamento. Ninguém compra um imóvel de um valor maior à vista passeando aqui, tá vendo? O passeio, quem está passeando, passa uma semana, ele compra um lote financiado, ele compra. Então tem o lote, o corretor tem que acreditar em loteamentos. Ótimo. Mas eu queria que o senhor fizesse um pitch, né? Na verdade, uma venda para o comprador. O que o senhor falaria? Eu sou comprador, vou lá hoje no roteiro do descobrimento, o que o senhor falaria comigo para eu me encantar com aquele lugar? Olha, primeiro eu ia dizer, olha, você está aqui numa área que é aprovada pelo IBAMA, pelo CRA, pelo IFAM, pelo meio ambiente, pela prefeitura, setor de obra, registrado lote por lote, com toda a infraestrutura, água, luz, meio-fio, calçamento, murado, guarita, portão eletrônico. Então, onde você vai achar isso? Por essa bagatela a partir de 159 mil. Não acho em outro lugar. Show de bola. Aí, corretores, tá sabendo agora como é que você vai falar, né? É isso aí. E com 51% de áreas públicas, pulmão verde. Sim, sim. A informação que eu recebi aqui é que daquele $1 lá, 1 por 1, valorizou 20 vezes mais. Mais ou menos por aí, né? Ou mais. Há casos que até mais. Meu caso mesmo, o que eu comprei das fazendas lá de Piaçava, eu comprei por X dólares. Hoje eu acho que chegou a valorizar mais de 1000%. Uau! Quem chegou aqui logo no início, então... Então é isso aí. E vai continuar aqui. Não tem como... Se você investir em tabela, por exemplo, a casinha lá em tabela, ela é de tabela, sabe disso. Você vai gastar, vamos dizer, 200 mil, comprar casa boa lá. Vai passar 10 anos, você vai vender 200 mil, ou 200 e pouquinho. Aqui não. Aqui a realidade é outra. Se você comprar, principalmente terreno, que o que mais valoriza é o terreno do que a casa. Você jogou aqui 200 mil, pode ter certeza que a valorização ela é líquida e certa. Líquida. Interessante. Quando eu vim aqui a primeira vez que eu
eu olhei lá os lotes lá, eu vi uma placa, parece que era R$69 mil, se eu não me engano, o lote lá, não era? Tá. Hoje ele é 159 é o mais barato. 159 mil. Mas financiado a perder de vista. Quer dizer, uma entrada de 10%. E o resto em 100 vezes. 100 vezes. E financiamento próprio. Facilitado. Facilitado, que eu digo no bom sentido, que a gente não busca prejudicar ninguém. A gente lá tem uma regra. Pagou, levou. Muito bom. Pois é, nós somos imensamente gratos ao Senhor por ter tirado esse tempo desse sábado de estar aí curtindo, para estar aqui batendo esse papo, trazendo para a gente essas informações enriquecedoras, animadoras, tanto para quem investe quanto para todos os corretores que estão atuando no mercado. Isso é o Aziz de verdade. Faço votos para que o Senhor tenha muita saúde, para que o Senhor curta muito a vida, porque o Senhor merece. Obrigado. E para que o Senhor realize seu sonho, tá? O último sonho. Faço votos que o Senhor realize seu sonho, que o Senhor seja muito feliz, porque o Senhor merece. Obrigado. Eu desejo a vocês também muita sorte aí nas vendas, né? E acredito que vai dar certo. Esse verão vai ser um verão importante. Eu tenho conversado com as pessoas que mexem com aluguel de casa, que mexem com hotéis, pousadas, diz que o movimento vai ser muito bom. Eu fiquei sabendo que quando o Cabral estava chegando aqui, que ele gritou terra à vista, o senhor gritou terra a prazo. Já estava aqui, terra a prazo. Isso aí. Bom, mas assim, foi uma honra, tá? Bater nesse papo com o senhor. Realmente foi muito edificador, né? Aprender um pouquinho mais também relacionado a essa área e a história, né? Também. E a gente é nativo, né? Acompanhou todo o desenvolvimento, né? Eu imagino meu avô, meu bisavô, né? Meu bisavô era o Coronel Bernardo Ramos. Ele Coronel? Era coronel. Legal. Depois a família enfraqueceu economicamente. Mas ele tinha uma filha casada com o prefeito da cidade, a outra filha com o juiz, e o filho era delegado, e Porto Seguro divisava com Minas, que até Guaratinga pertencia. Ele encaminhava todo mundo também, né? Então, ele mandava. Sim, que legal. Então a gente é dessa origem. Agora a gente não é coronel, não, viu? A gente é democrático. Mas foi um prazer estar recebendo o senhor aqui. Prazer foi meu, viu? Eu fiquei muito curioso para saber um pouquinho também sobre o lado político. Eu queria depois a gente bater um papo sobre isso aí. A história política é longa. Viu? É longa, né? Então nós vamos marcar. Um episódio. Em breve nós teremos um episódio falando sobre política aqui com o senhor Aziz Ramos. E ele tem muita história para contar. Eu acho que essa região toda, só deixa aqui um recado, ela precisa ser passada a limpo. As várias administrações regionais. E tem que juntar um grupo novo, tá vendo? Com boas intenções e tentar passar limpo Cabralha. Só uma pergunta aqui relacionada. Pode ser. O senhor acha que se os políticos fossem mais sérios, tratassem Porto Seguro da forma que ela merece, estaria mais longe? Eu acho que sim, pelo menos seria uma cidade melhor ainda de se viver, tá entendendo? Que eu acho que o poder público é para atender os cidadãos, né? E da condição de segurança, de saúde, de educação, e o que é público tem dono, é do povo, não é para ser roubado. Nós temos prefeitos que passaram aqui pela região toda, que já tem mais de 1 bilhão de recursos próprios, né? Oriundos do município, oriundos de negócio mal feito, e isso é muito feio. Imagine se esse dinheiro tivesse distribuído na saúde, na educação, na vida boa, e na boa vida do cidadão que merece. Que tem. E o que o senhor acha que falta para a nossa região ainda, que precisa realmente para uma alavancagem maior? De político mais comprometido com a seriedade e a dignidade humana. Show de bola. Márcia, pode finalizar. Então, só agradecer. Acredito que vocês já deram um adendo aí para o próximo episódio, né? Então, vamos aguardar os próximos. Sucesso para o senhor. Para vocês também. Vida longa. Vida longa.